Certo. Então, vamos lá. A e B, casados em comunhão parcial, patrimônio comum avaliado em 1.000, patrimônio exclusivo avaliado em 600. Sobre o patrimônio comum, eu retirei a meação de 500 e os outros 500 eu distribuí entre D, por cabeça, metade, e os representantes de C, F e G, por representação, 1/4 de 500 para cada um. Sobre o patrimônio exclusivo, a participação do cônjuge. Então, eu vou dividir entre o cônjuge, os representantes de C e D por cabeça. E aí, então, o B recebe 1/3 de 600, o D recebe 1/3 de 600, e os filhos de C, F e G, recebem cada um 1/6 de 600 por representação. Então, eu estava dizendo que essa é a situação mais comum, né? O regime é o regime que mais comum também, na imensa maioria dos casamentos e uniões estáveis, o regime é da comunhão parcial. Então, esta é a situação que vocês vão enfrentar inúmeras vezes na prática, né? E aí, eventualmente, vai ter um filho pré-morto, vai ter um filho renunciante, e aí você já sabe como lidar nessa circunstância. Alguma dúvida em relação ao 1A? Quem acertou, quem errou, por que errou? Como o senhor disse, esse aí é o mais fácil, o mais comum, então acho que não teve problemas. Esse não precisava nem olhar as anotações. Que bom. Fico muito feliz, porque é fácil para vocês que estão estudando essa matéria, né? Porque essa situação, na verdade, é sempre mais difícil para quem não conhece as regras, né? Vocês estão bem claros em relação a elas, então acho que isso ajuda bastante, né? Bom, então esse é 1A, essa é a resposta. Se alguém quiser printar a tela e colocar no chat, seria ótimo, né? Tá? Muito bem. Então, vamos para o 1B. Na mesma situação acima, apenas considerando agora C e H pré-mortos. Então, vamos colocar aqui. O C e o H pré-mortos. O E renunciante e o D indigno. Então, essa aqui seria a 1B. Na mesma situação acima, apenas considerando agora C e H pré-mortos, E renunciante e D indigno. Resolva a seção de A. Muito bem. O que muda nisso aqui, gente? O que vocês têm que notar é que nessa circunstância, o A não tem nenhum filho vivo aceitante. Então, a linha dos filhos não vai herdar de A. Logo, eu não tenho que me preocupar se um deles é renunciante ou pré-morto ou indigno. A sucessão vai ser resolvida entre os netos de A, por cabeça, porque são eles agora os únicos herdeiros. Ora, se os mais próximos excluem os mais remotos, eu não tenho nenhum mais próximo que os netos, então os netos é que vão resolver a sucessão de A, certo? E nessa circunstância nós temos a seguinte hipótese agora. Então vamos tirar tudo isso aqui. Começamos por aqui, então, certo? A meação não muda. Do patrimônio comum, nós tiramos a meação e sobram 500 do patrimônio comum. Esse patrimônio comum vai ser dividido entre F, G, I, J e K. K pode representar H? Sim ou não? Sim. Sim, pode representar. Na linha descendente não tem nenhuma limitação, como existe na linha colateral, certo? Então, sim. Então, F, G, I e J vão receber
Então, observe aqui, 1, 2, 3, 4, 5 partes. Então, vão receber 1/5 de 500 por cabeça. Enquanto que o K vai receber 1/5 de 500 por representação. Essa é a única diferença, que na prática vai resultar em nada, já que H só tem um filho, que é K, certo? Então, a cota vai ser igual dos que sucedem por cabeça e representação, porque H só tem esse filho. Então, aí eu já dividi o patrimônio comum, certo? A tendência nossa é achar que, como o E é renunciante, então H não vai receber e K também não poderia receber. Não, não é verdade. O E é renunciante se a sucessão fosse resolvida na linha dos filhos. Aí a renúncia de E produziria efeito contra a estirpe dele, retirando o direito hereditário de toda a família de E. Mas não é o caso. A renúncia de E apenas fez com que fosse eliminada a classe dos filhos na ordem de evocação. E aí quem vai herdar vão ser os netos. Não porque são filhos daqueles C, D e E, mas porque são netos de A, nessa qualidade. Por isso que eles recebem por cabeça. Então, o patrimônio comum eu tirei a meação e os 500 que sobraram eu dividi em 5 partes. Para os netos F, G e J por cabeça e para o bisneto K por representação. Já o patrimônio exclusivo, o B tem direito de receber também. E agora, como ele também é ascendente dos que sucedem, ele tem direito à garantia mínima de 1/4. Então, o B vai ter a garantia mínima de 1/4, mais 1/4 de 600, certo? E os outros 3/4 é que eu vou dividir entre os netos, certo? E aqui eles terão, também continuam sendo 5, né? Então, terão 1/5 de 3/4 de 600. Enquanto que o K, a mesma coisa, mais 1/5 de 3/4 de 600. Compreendida essa ideia, gente? Então, Tudo certo, professor. lógico, a regra que eu tinha que me lembrar agora era a regra de que se eu não tenho mais nenhum filho vivo aceitante, eu tenho que passar para a classe seguinte, e a classe seguinte recebe por cabeça, no caso os netos, e eu tinha que lembrar também que B tem a garantia mínima de 1/4, quando concorre com descendentes comuns, como é o caso aqui, que os netos de A também são netos de B, certo? Então, essas duas regrinhas que eu acrescentei aqui nesse 1B, no caso. Dúvidas? Quem errou, por que errou, quem acertou? Acertei essa também, professor. Ótimo, ótimo, ótimo. Nós trabalhamos bastante nessa questão de não tendo filho vivo, aceitante, passa para a linha dos netos, né? Isso é importante lembrar, muito importante mesmo. Bom, se alguém puder printar a tela, também agradeço. Já está lá no chat, professor. Obrigado. Tá, e agora, então, nós vamos para o 1C. Considerando a mesma hipótese de 1B, apenas alterando o regime de bens para a comunhão universal. Ah, agora, então, mudou bastante. Vamos lá. Então, comunhão universal. Patrimônio comum
Então, considerando a mesma hipótese do 1B, apenas alterando o regime de bens para a comunhão universal e eliminando o patrimônio exclusivo do exemplo. Como ficaria a sucessão de A? Certo? Então, o B vai receber a ameação de 500. Certo? Muito bem. O B tem algum direito hereditário? Não. Não. Não, só tem o direito à ameação. Eu Exatamente. acho que o professor não nos vê, Fernando, porque a gente estava aqui fazendo não com a cabeça, professor, mas eu acho que o senhor não nos vê, né? Eu só estou Como- no whiteboard aqui. Não estou Tá. vendo ninguém. Então, nós vamos abrir os microfones para responder. Melhor que eu não estou vendo mesmo. Então, não há direito hereditário pelo regime da comunhão universal. No regime da comunhão universal e no regime da separação obrigatória, quando o cônjuge ou companheiro está concorrendo com descendentes, só me interessa saber o regime de bens quando concorre com descendentes. Concorrendo com descendentes e casado em separação obrigatória ou comunhão universal, não haverá direito hereditário. Casado em comunhão parcial e não existindo bens exclusivos, só bens comuns, também não haverá direito hereditário, porque o cônjuge ou companheiro na comunhão parcial não herda sobre os bens comuns. Então, se não existe patrimônio exclusivo para herdar, não tem como herdar, certo? Então, agora ficou bem mais simples, lembrando dessa regrinha. E simplesmente eu vou dividir a herança, que é 500, entre F, G, I, J, cabendo a cada um deles 1/5 de 500, e para K, idem, 1/5 de 500. Esses netos recebem por cabeça e o K recebe por representação ou estirpe. E no caso aqui é por direito próprio ou por cabeça. Certo? Simples assim. Era só para lembrar que o regime de bens na concorrência com descendentes faz diferença. Certo? Era só para lembrar isso. Então, fazendo a comparação com o próximo exemplo, onde também é comunhão universal, só que é na linha ascendente. Então, aqui na linha descendente, a comunhão universal retira o direito hereditário do cônjuge. Dúvidas? Aqui, por enquanto, nada, professor. Tá. Também, sem dúvidas, até aqui. Ótimo. Ótimo, então. Podemos passar para o exercício 2? Sim. Tá. Já printaram a tela para mim, por favor? Tá no chat. Obrigado. Então, vamos ao exercício 2. Só vou corrigir um errinho do desenho aqui que ficou prejudicado. Certo. Então, vamos ao exercício 2. De certa maneira, esse exercício aqui é fácil, mas é importante que a gente relembre essas regras todas, né? Se 0,2, né? Tranquilo. Sim? Sim. Sim. Então, vamos lá. A e B são casados no regime de comunhão universal de bens, possuem patrimônio comum avaliado em 800, e A possui patrimônio exclusivo avaliado em 300. Sim, é possível patrimônio exclusivo mesmo na comunhão universal. Existem as hipóteses legais em que existe, por exemplo, bens gravados com cláusula de incomunicabilidade, que no regime da comunhão universal não se comunicam. Portanto, perfeitamente possível essa hipótese. Possui os pais vivos, C e D. C possui também seus pais vivos, que possui seus pais vivos, que possui um genitor vivo I. Resolva a sucessão de A. Então, nessa hipótese, todos estão vivos, né? Então, aqui nós temos que pensar na linha ascendente. Primeiro, o regime de bens não interessa. Qualquer que seja o regime de bens, haverá direito hereditário. Essa é a primeira preocupação, certo? A segunda preocupação é lembrar a regra na ordem de evocação hereditária da linha ascendente.
Nós temos duas regrinhas. Ou o cônjuge ou companheiro concorre com ambos os genitores, e nesse caso receberá 1/3, ou concorre em outra hipótese e receberá metade. Então, com essas duas regrinhas, a gente já mata a charada. Começamos, como sempre, pela meação. Então, B vai receber 400 a título de meação, certo? Esses 400 eu tirei daqui, menos 400 é igual a 400, certo? E agora eu tenho que dividir esse patrimônio. Faz diferença o fato de ser patrimônio comum ou patrimônio exclusivo? Haverá uma participação desse companheiro, desse cônjuge, apenas sobre este patrimônio, sobre aquele patrimônio? Não. Não há diferença nenhuma nesta hipótese. Mesmo sendo comunhão parcial, não haveria diferença. A participação do cônjuge ou companheiro na linha ascendente é sobre todo o patrimônio. Portanto, a herança, na verdade, é a soma do patrimônio comum mais o patrimônio exclusivo. Logo, a herança, nesse caso aqui, é 700. Eu vou colocar aqui só para a gente saber. Herança igual a 700, que é a soma dos 400 que sobraram do patrimônio comum, mais os 300 do patrimônio exclusivo. Certo? Então, mesmo que fosse comunhão parcial, não haveria diferença na participação do cônjuge ou companheiro sobre o patrimônio comum ou exclusivo. Ele participaria também do patrimônio comum, mesmo sendo comunhão parcial, porque a sucessão é na linha ascendente. E na linha ascendente não se aplicam aquelas regras da linha descendente. Certo? Então, bastante simples, né? O B, além dos 400, vai receber 1/3 dos 700 de herança. O C vai receber 1/3 dos 700 e o D vai receber 1/3 dos 700. Se eu disser que é por cabeça, não está errado. Mas se eu não disser nada, também não está errado. Como não existe representação na linha ascendente, sempre será por cabeça. Eu estaria cometendo um erro crasso se eu dissesse que era por representação. Aí eu estaria criando uma representação que não existe, né? Só nesse ponto, assim, que eu teria essa preocupação. Professor, Pronto. Pode printar. tá printada, professor. Obrigado. Era isso? Era isso, é que o senhor tinha ido para o lado, eu ia pedir para o senhor voltar. Eu fui para o lado só para melhorar o quadro aqui das notas. Então esse aqui seria o 2A. Comunhão universal, linha ascendente, concorre com ambos os genitores, 1/3 para o cônjuge ou companheiro, 1/3 para um genitor, 1/3 para outro genitor. Certo? Muito bem. Se o A tivesse 3 genitores, ou seja, se fosse uma hipótese de pluriparentalidade, existem várias discussões, cada um defendendo uma situação. Alguns sustentam que teria que ser dividido em partes iguais. Então, vamos supor que ele tivesse 3 genitores, então nós dividiríamos 1/4 para B e 1/4 para cada um dos genitores. Mas se você interpretar a regra legal de um modo mais direto, você vai ver que a regra legal ela garante 1/3 para B quando concorre com ambos os genitores. Então, também tem quem defenda que seria 1/3 para B e os outros 2/3 dividido entre os 3 genitores, por exemplo. Certo? Isso é algo que nós vamos ter que aprender a resolver, porque a pluriparentalidade é uma realidade já há alguns anos. Eu, particularmente, não tive nenhum caso ainda de sucessão com pluriparentalidade, mas isso, mais cedo ou mais tarde, vai ocorrer e vão ser necessárias interpretações dessas normas que garantem ao cônjuge ou companheiro uma parcela da herança. Certo? Muito bem. Vamos lá ainda. 2B. Considerando a mesma situação acima, apenas alterando para C como pré-morto. Então, aqui é a segunda regra da participação do cônjuge ou companheiro, né? A segunda regra... Então, vamos apagar aqui.
certo? Até aqui a gente pode apagar. Então, patrimônio comum 800, patrimônio exclusivo 300, eu tirei a meação de B. Essa meação de B não altera em nada, não muda. Então, eu tirei a meação de B. Agora, eu tenho a seguinte situação. B, cônjuge ou companheiro, tanto faz, concorrendo com apenas um genitor. É a segunda regra. Ou concorre com ambos e recebe 1/3, ou concorre em outra hipótese qualquer, e em qualquer outra hipótese receberá metade da herança. Então, para B, eu vou pagar metade de 700. Certo? E agora, para quem vai a outra metade? A regra primeira é: os mais próximos excluem os mais remotos. O D é mais próximo em relação aos demais. Portanto, mais próximo em que sentido? Na relação de parentesco, né? Ele é ascendente em primeiro grau. Então, ascendente em primeiro grau exclui os demais. Aquela regra da linha paterna e linha materna, eu só vou aplicar quando eu tiver em ambos as linhas o mesmo grau de parentesco, certo? Então, primeiro eu aplico a regra de que o grau mais próximo exclui o mais remoto. Mas se eu tiver na linha paterna e na linha materna o mesmo grau de parentesco, aí eu vou aplicar aquela regra da metade para cada linha. Não é o caso. O C é pré-morto, não tem representação, portanto, o D ficará com a outra metade dos 700. Então, essa seria a 2B. Dúvidas? Até aqui tudo bem, professor. Tudo certo, já tentei. Por enquanto, tudo certo, professor. Ótimo. E agora vamos para a 2C. A 2C é, considerando a mesma situação acima, apenas alterando para C, D e H pré-mortos. Certo? Então, C, D e H pré-mortos. Como ficaria a sucessão de A? Então, por que eu fiz esse exemplo? Na tentativa de discutir exatamente aquela regra que nós estávamos comentando. Igualdade de graus, diversidade de linhas. Certo? Então, até aqui ainda continua igual. Na verdade, até mais um pouquinho, mas até aqui eu continuo igual. Certo? B recebe a meação. E também continua igual no sentido de que B vai receber metade da herança. Porque, como ele não está concorrendo com ambos os genitores, ele só pode receber metade da herança. Então, metade de 700 para B. Agora, a outra metade dos 700 que sobraram, eu tenho que pensar o seguinte: eu tenho igualdade de graus, E, F, G, e diversidade de linhas. Certo? H não pode ser representado por I, porque não existe representação na linha ascendente. Então, havendo igualdade de graus, diversidade de linhas, eu vou passar da metade dos 700, os 350 que sobraram, metade para G e a outra metade para E e F. Certo? Essa é a regrinha que eu tinha que lembrar. Igualdade de graus, diversidade de linhas, eu resolvo assim. Então, vamos lá. Então, o G receberá 1/4 de 700, o E receberá 1/8 de 700 e o F receberá 1/8 de 700. Certo? Então, eu atribuí a G 1/4, porque há igualdade de graus, E, F e G são ascendentes em segundo grau de A, mas diversidade de linhas. E e F é de um genitor e o G é de outro genitor. Como H não pode ser representado porque não há representação, então eu atribuí a B metade, porque não concorre com ambos os genitores, a G 1/4 e a E e F 1/8 cada um. Dúvidas? Sem dúvidas, novamente. Acertando os casos, acertando os exemplos, gente? Sim, até aqui tudo tranquilo. Por enquanto, tudo certinho. Ótimo, maravilha.
Maravilha. Excelente. Excelente mesmo. Não pense que é simples. Vocês que estão bem. Vocês estão muito bem, né? Lembrar de todas as regrinhas não é simples, não. Então, vamos para a situação do exemplo 3, que é na linha colateral, certo? A e B tiveram 2 filhos, D e E. Posteriormente, B e C tiveram 2 filhos, F e G. E teve 2 filhos, H e I. F teve um filho, J, que teve um filho, L. G teve um filho, K. Considerando A, B, F e J pré-mortos, resolva a seção de D, que morreu com patrimônio avaliado em 1.000. Certo? Esse é o nosso caso aqui para resolvermos. Então, vamos lá. Bom, o D não tem descendentes, não tem ascendentes, não tem cônjuge nem companheiro. Vamos para a linha colateral. Os mais próximos excluem os mais remotos. Nós temos 2 irmãos vivos de D. Então, a sucessão vai se resolver na linha dos irmãos. Só que o E é irmão germano ou bilateral e o G é irmão unilateral. Essa é a diferença desse caso. O F é pré-morto. Só que a pergunta que se quis fazer nesse exercício é se o F poderia ser representado por L. E a resposta é não. O F, como irmão, só pode ser representado por filho dele. E o J também está pré-morto. Então, o F não pode ser representado por neto. Só poderia ser representado por filho. A única hipótese de representação na linha colateral é de filho de irmão pré-morto. Certo? Então, neste caso aqui, o F está fora da sucessão, porque está pré-morto, o J também, o L não recebe, porque como neto não pode representar F. Certo? Então, eu tenho o E e o G, sendo que ao E eu tenho que atribuir o dobro da cota de G. Certo? Então, é simples, né? O E receberá 2/3 de 1.000, e o G receberá 1/3 de 1.000. Ambos por direito próprio ou por cabeça. Ficou alguma dúvida em relação por que o F não pode ser, por que o L não pode receber? Não, professor. Ah, Não, tudo claro. certo? O E recebe o dobro de G, porque o E é irmão bilateral e o G é irmão unilateral. Essa é a diferença entre eles, certo? E pronto, está resolvida a 3A. Muito bem. 3B. Considerando a mesma situação acima, mas com E, F, J pré-mortos e G renunciante. Vejam, a intenção desta hipótese é eliminar todos os irmãos. Ó. O E é pré-morto, o F é pré-morto e o G é renunciante. Para que eu imagine a situação passando para a linha seguinte, passando para a linha dos sobrinhos. Então, o D não tem descendentes, não tem ascendentes, não tem cônjuge nem companheiro, e eu vou, então, para a linha dos colaterais. Os mais próximos, segundo grau, eu não tenho nenhum filho, nenhum irmão vivo aceitante. O E é pré-morto, o F é pré-morto e o G é renunciante. Certo? É exatamente essa hipótese que está aqui na 3B. Então, o que acontece? Eu tenho que ir para os sobrinhos, antes dos tios. Né? No caso aqui, não, até nem tem tios. Né? Então, vamos eliminar aqui para ver como funciona. Eu tenho H, I,
Eu tenho J, que não pode ser representado por L, porque a representação na linha colateral é só do irmão pré-morto através do filho. Então, o J não pode ser representado. Então, eu tenho H, I e K. Eles não estão representando ninguém. O K não está representando o renunciante, porque não existe nenhum irmão vivo aceitante. Então, a sucessão está sendo resolvida na linha dos sobrinhos do D. Os sobrinhos do D estão recebendo por cabeça. Quando se trata de sobrinhos, eu mantenho ainda aquela proporção de que os sobrinhos, filhos de irmãos bilaterais, receberão o dobro dos sobrinhos, filhos de irmãos unilaterais. Então, eu atribuo a H e 2 cotas cada um, e a K eu atribuo 1 cota. Portanto, eu chego ao denominador de 5, certo? Vejam só, tenho 2 para H, 2 para I e 1 para K. Então, H receberá 2/5 de 1000, I receberá 2/5 de 1000 e K receberá 1/5 de 1000. Certo? Professor, então, assim, no caso, quando tu vai resolver na linha dos sobrinhos, é diferente de quando tu vem da linha descendente, porque no caso do avô que morreu e não tinha filhos vivos, mas tinha netos, e o bisneto podia representar um neto falecido. Correto. Mas aqui, então, no caso, sei lá, se o que seria sobrinho, neto, até me perco no que seria, mas sobrinho neto, né? Ele não pode, então, representar um sobrinho morto. Quando é nessa relação colateral, não há essa representação, é isso? Corretíssimo. Tá. Primeiro, você tem que definir assim, eu estou resolvendo essa sucessão na linha descendente ou na linha colateral? Em relação ao morto, né? Os herdeiros que estão recebendo herança são descendentes do morto ou são parentes colaterais do morto? Se forem descendentes do morto, do morto. Se forem descendentes do morto, você não tem limitação. Qualquer um pode representar neto, bisneto, tataraneto, tetraneto, azar. Qualquer um pode representar, certo? Mas se eu estou resolvendo a sucessão na linha dos colaterais, porque os herdeiros são colaterais do morto, então, na linha colateral, só existirá representação de irmão pré-morto se ele tiver filhos. Se não for irmão, não pode ser representado. E se for irmão, mas não tiver filho, não pode ser representado também. Por isso, essa limitação aqui. Então, os únicos que poderiam ser representados seria E e F, certo? E, no caso, aqui não é porque não tem nenhum irmão vivo aceitante. Então, eu passei para a linha dos sobrinhos do falecido. E o sobrinho pré-morto, J, não pode ser representado, porque não existe essa representação. Compreendido? Sim. O colega entendeu? Não entendi, sim, professor. Eu caí bem na hora, mas entendi o raciocínio. Tá tranquilo. Certo. Deixa só eu printar para colocar aqui no chat. Tá. Mas é simples, é simples. Você está buscando herdeiros na linha colateral. Então, ali você sabe que a única hipótese de utilizar a regra de representação é se você tiver um irmão pré-morto que tenha filhos. A única. Única. Não existe nenhuma outra exceção. Tá. Certo? Mas sempre raciocinando do início, ou seja, quem está herdando? Estão herdando descendentes do falecido ou parentes colaterais do falecido? Se forem descendentes do falecido, então é aquela hipótese lá do primeiro exemplo, que poderia ser qualquer descendente representando o outro. Mas se eu estou resolvendo na linha dos colaterais, então necessariamente eu tenho que pensar numa única regra, que é irmão pré-morto que tenha filho. Perfeito. Já está no chat também. Ótimo, obrigado. Bom, então vamos para o 4. Vocês querem corrigir o 4 agora? Pode ser, mesmo que eu não tenha colocado correto ali no enunciado?
Eu confesso que eu não fiz, eu fiz, mas eu fiz de uma outra forma, né? Eu não fiz com filhos, eu fiz como se fosse doação para terceiros, e aí muda um pouco, eu acho, né? Muda, lógico. Bom, vamos É. tentar resolver aqui, pode ser? Sim, eu assumi que eram filhos, mas enfim. Eu, na verdade, errei nisso, né? Tem que corrigir até avisar os demais, se puderem, porque a situação é a seguinte, ó, A e B vivem em união estável no regime da comunhão parcial de bens. O casal possui patrimônio comum avaliado em 1.000 e patrimônio exclusivo avaliado em 900. Eu botei as datas ali para vocês darem conta que as doações têm que ser retiradas daquele valor, né? Desse valor originário aqui, certo? É nesse sentido que eu coloquei as datas. Então, faltou colocar que eles têm 3 filhos, C, D e E. Esta é a situação que nós vamos examinar, certo? Então, vamos lá. Em 2019, A doa para C 300 do patrimônio exclusivo. Então, ele tira daqui 300 que ele doou para C, certo? E em 2020, A doa para E mais 300 do patrimônio exclusivo. Menos 300 para E do patrimônio exclusivo. Então, daqui sobraram... Aqui já começam as minhas dúvidas. Pois não. Ele pode, em vida, doar mais do que os 50% supostamente disponível? Pode? Na verdade, se uma pessoa doar mais do que 50% do seu patrimônio, os prejudicados poderão ingressar com uma ação anulatória, chamada de anulatória de doação inoficiosa, certo? Só que, neste caso, particularmente, ele poderia fazer isso, porque ele tem mais 500 lá no patrimônio comum. Entendi. Então, eu somo os 2 patrimônios para dizer quanto que é o total do disponível. Exatamente, que ele poderia doar em vida, né? Entendi. Mas também poderá ocorrer de doações superiores à metade disponível, desde que ele comprove que mantém condições para sobrevivência. Um dos artigos lá da doação, que permite que se doe acima disso, desde que comprove condições de sobrevivência, certo? Mas, enfim, como na hora da doação que você faz em vida, não se calcula patrimônio da morte, porque não teria como, né? Se calcula o patrimônio daquele momento. Sim. Então, basicamente, os tabelionatos hoje aceitam a declaração do próprio doador de que possui, de que não está doando acima da metade. Entendi. Certo? E fazem a doação que for de imóveis ou de dinheiro, que for que ele quer doar, certo? Então, aqui soma 500 mais 900. Para efeitos de doação inoficiosa, não para efeitos sucessórios. Ah, tá, entendi. Se algum, por exemplo, se o D, que não foi beneficiado, ingressasse com uma ação em vida, né? Ingressasse com uma ação anulando a doação inoficiosa, o que aconteceria? O A se defenderia dizendo, não, meu patrimônio é de 1.400, ou seja, 500 mais 900, certo? E, portanto, eu poderia doar até 700 e doei 600. Então, uma coisa é a regra para as doações inoficiosas e outra coisa é a regra sucessória. Compreendido? Perfeito, professor. Tá? Então, resumindo, essas doações poderiam ser feitas sim. Então, ele doou 300 do patrimônio exclusivo para C e 300 do patrimônio exclusivo para E, ficando, então, com patrimônio exclusivo avaliado em 300, certo? Além disso, ele também faz um testamento, tá? Faz um testamento, deixando para ver toda a parte disponível, então 100% disponíveis, certo? E agora resolva a sucessão de A, que morreu em 2021. Bom, qual a primeira coisa que nós temos que fazer? Meação. Separar a meação. Separar a meação. Então, de B,
eu vou separar a minha ação, e essa minha ação eu tirei daqui. Menos 500, que é a minha ação, sobraram 500. Certo? Muito bem. Depois de separar a minha ação, qual o passo seguinte que eu tenho que fazer? Pagar o testamento. Pagar o testamento, certo? Então, como as doações foram feitas como adiantamento de herança, veja que não há nenhum tipo de dispensa de colação, né? Então, se não há dispensa, é adiantamento de herança. Como as doações foram feitas com adiantamento de herança, eu vou considerar apenas o patrimônio existente na morte para pagar o testamento. Se eu tivesse doações com dispensa de colação, eu teria que acrescentar essas doações no saldo para calcular a parte disponível, para ver se ele utilizou tudo em vida ou para ver se sobrou alguma coisa em testamento. Mas como essas duas doações para C e E foram doações realizadas como adiantamento de legítima, adiantamento de herança e, portanto, terão que ser colacionadas, então eu considero apenas o saldo existente para pagamento do V. Então, o V receberá metade do patrimônio comum, 250, isso aqui é do patrimônio comum, mais 150 do patrimônio exclusivo. Certo? Esses 250 eu tirei daqui, sobraram 250, e esses 150 eu tirei daqui. Menos 150, sobrou 150. Compreendido até aqui? Sim. O patrimônio disponível era 800, então. O patrimônio disponível era os 500 mais os 300, portanto, 800 era a base de cálculo, certo? Do patrimônio disponível. Logo, o patrimônio disponível é a metade da base de cálculo. Então, a base de cálculo era 800, o patrimônio disponível era 400. Ah, tá. Entendi. Foi o que eu paguei para ver. Eu paguei 250 e mais 150, o que dá 400, certo? Isso aqui resulta em 400. Então, a base de cálculo é o patrimônio que ele tinha na morte. E a parte disponível é metade desse patrimônio que ele tinha na época da morte. Dúvidas até aqui, gente? Sem dúvida agora. Tá? Muito bem. Qual o terceiro passo? Fazer a colação das legítimas. Exatamente. Então, eu paguei a minha ação, paguei o testamento e agora eu vou fazer as colações, certo? Bom, os dois vão ter que colacionar e vão colacionar no patrimônio exclusivo, porque dali receberam aquele adiantamento de herança. Então, o C vai ter que colacionar os 300 e o E vai ter que colacionar os 300. Portanto, eu tenho agora 750 de patrimônio exclusivo. Concordam? Os 150 que sobraram depois que eu paguei o testamento, mais as colações de 300 de C e 300 de E. 300 mais 300 mais 150, 750. Concordam? Sim. Agora sim. Agora, sozinha não, mas agora com o senhor falando, entendi. tá? E agora fica fácil, porque eu vou resolver uma sucessão na linha descendente, onde eu tenho um patrimônio comum avaliado em 250 e um patrimônio exclusivo avaliado em 750. O patrimônio comum, vocês sabem, não será entregue ao cônjuge ou companheiro. Então, ficará com C, D e E. C vai receber 1/3 de 250, D vai receber
1/3 de 250 e E vai receber 1/3 de 250, certo? Enquanto que o patrimônio exclusivo, 750, esse sim, o B vai participar. Então, eu vou pagar para B 1/4 de 750. Veja como é importante a colação, né? Depois, 1/4 de 750. Aqui também, 1/4 de 750. E aqui também, 1/4 de 750. Certo? Paguei todo o patrimônio comum e todo o patrimônio exclusivo. Esses C, D e E recebem por cabeça. Dúvidas? Não, professor. Ficou bem claro, professor. Tá. Se printar a tela, eu já passo para o outro exemplo, então. Tá ok, professor. Ó, considerando a mesma situação acima, apenas alterando as doações, que agora passam a ser com dispensa de colação, certo? Então, nós vamos lá mudar tudo, né? Não temos alternativa aqui, temos que... Muito bem. Agora foi assim. Patrimônio comum de 1.000, patrimônio exclusivo de 900, no testamento também, para ver dos 100% disponíveis. Só que essas doações de 300 para C e 300 para E foi com dispensa de colação, certo? Então, aí nós vamos ter que analisar exatamente se era possível dispensar a colação, se não era, se saiu só da parte disponível do patrimônio exclusivo e não da totalidade do patrimônio. Veja como a regra é diferente. Nós acabamos de discutir a questão das doações inoficiosas. Nas doações inoficiosas, eu posso considerar o patrimônio completo, ou seja, a parte dele sobre o patrimônio comum, mais o patrimônio exclusivo, para ver se ele ultrapassou os 50 ou não. Mas quando eu falo em sucessão, eu não posso fazer isso. Por que eu não posso fazer isso? Porque senão eu acabaria interferindo no direito de B ou no direito de C, D e E. Quer dizer, eu estaria diminuindo o direito hereditário de um deles ou aumentando o direito hereditário de um deles, certo? Já que a participação de B é somente sobre o patrimônio exclusivo. Então, se eu considerar que essas dispensas de colações foram válidas, esses 600 aí doados com dispensa de colação, que ultrapassaram a metade dos 900, foram válidas, então eu estarei reduzindo a herança de B. Como o B participa somente sobre o patrimônio exclusivo, se eu aceito essas doações como válidas e não exijo nenhum tipo de colação, então o B vai receber somente sobre 300, o direito hereditário dele, certo? Então, por isso que eu não posso, eu tenho que examinar de forma distinta os patrimônios para esse cálculo, certo? Então, eu inicio pela meação, até aí não muda nada, certo? Eu paguei a meação. Tá, agora o passo seguinte é pagar a herança testamentária. Sobre o patrimônio comum, nenhuma diferença. Vai receber 250 sobre o patrimônio comum. Esses 250 eu tirei desses 500 aqui que sobraram, certo? Menos 250, sobraram 250. Agora, sobre o patrimônio exclusivo, eu tenho que examinar que ele fez doações com dispensa de colação. Ele tinha 900 de patrimônio. O patrimônio disponível era 450.
Ele usou 600, portanto, ele usou todos os 450. Logo, V não vai receber nada sobre o patrimônio exclusivo. Não existe mais patrimônio exclusivo para ser pago em testamento. Então, o V vai receber só 250 do patrimônio comum. Compreendido por que isso? Ele usou toda a parte disponível do patrimônio exclusivo em vida. Os colegas entenderam isso? Sim, professor. Sim, sim. Tá. Não sei se alguém colocou alguma coisa no chat, algum questionamento. Não. Não? Tá. Não. Então, muito bem. Então, eu já paguei o V. O passo seguinte será as colações. Eu tenho colação nesse caso? Tenho. Por que eu tenho colação? Porque, embora as duas doações tenham sido feitas com dispensa de colação, o A ultrapassou a parte disponível nessa dispensa. Se ele ultrapassou a parte disponível, eu tenho que reduzir até a parte disponível. Se eu tivesse duas doações simultâneas, eu retiraria das duas ao mesmo tempo de modo proporcional. Mas como eu tenho uma doação que foi feita para C em 2019 e uma doação para E em 2020, então a doação feita para E é que vai ser prejudicada. Neste caso, o E vai ter que colacionar 150. Por que vai ter que colacionar 150? Porque o patrimônio exclusivo é 900, a parte disponível é metade, 450. Quando ele doou 300, ele tinha 300 para doar, dos 450 ele tirou 300. Mas quando ele doou os outros 300 para E, ele só tinha 150 para dispensar a colação. Por isso que o E vai ter que devolver os 150. Então, a 300, a esses 300 aqui, eu vou ter que colacionar 150 devolvidos por E, ficando com patrimônio exclusivo avaliado em 450. Compreendido isso por quê, gente? Sim. Então, ele tinha 900 de patrimônio exclusivo, patrimônio disponível, 450. Ele doou 600 com dispensa. Quando ele doou para C, ok, estava tudo certo, estava dentro do saldo dos 450 que ele tinha, mas sobraram só mais 150 para doar com dispensa. Com dispensa. Ele doou 300 com dispensa. Não poderia ter feito isso. Então, se reduz. Os 300, 150 fica com E realmente, mas os outros 150 vão ter que ser devolvidos. Certo? E aí nós chegamos no patrimônio exclusivo a partilhar. Então, agora eu vou partilhar esse patrimônio. Os 250 do patrimônio comum, eu vou entregar para C 1/3 de 250, para D 1/3 de 250, isso aqui é o patrimônio comum, para E 1/3 de 250. Paguei o patrimônio comum. Agora eu tenho que pagar o patrimônio exclusivo. O patrimônio exclusivo tem participação de B. Então, B vai receber mais 1/4 de 450, mais 1/4 de 450 por cabeça, mais 1/4 de 450 e mais 1/4 de 450 por cabeça. Já dividi todo o patrimônio comum e já dividi todo o patrimônio exclusivo. Dúvidas? Nada aqui, professor.
Uma forma de verificar se está correto seria fazer a soma de todos os pagamentos e ver se fica... Por exemplo, no caso anterior, tinha que somar os 1.900, que era o patrimônio total. Aqui tem que somar o patrimônio menos a parte que ele teria disponível para doar. Perfeito, perfeito. Exatamente isso. Uma ótima ideia é somar. Lógico, o C, além disso aqui, ele ainda ficou com os 300, certo? Que foi a doação com dispensa. O D não tem nada e o E ainda ficou com 150, né? Lembram? Sim. Porque é aquela doação, então aí eu tenho que somar isso também. Se eu somar tudo isso, vai dar os 1.900. Sempre vai ter que fechar, correto? Isso é uma ideia ótima, né? Somar tudo, fazer a prova dos 9, ver se você não distribuiu mais do que tinha ou se não sobrou alguma coisa, né? Exatamente isso. Compreendido? Perfeito, professor. Sim. Dúvidas? Alguma dúvida? Aqui não. Tá. Senhor, professor. Certo. Bom, então vamos para o 4C. Considerando a mesma situação acima, apenas alterando as doações. Sendo que a doação realizada em favor de C é com dispensa e a doação realizada em favor de E é sem dispensa. Ah, gosta de complicar, né? Vamos lá. Então, neste caso aqui, essa doação para C é com dispensa. Com dispensa. Certo? E esta doação para E é sem dispensa. É isso, né? C é com dispensa e a doação em favor de E é sem dispensa de colação. Certo? Então, agora eu tenho a seguinte situação. O patrimônio comum é de 1.000, eu já retirei a minha ação, sobraram 500. Do patrimônio exclusivo ele tinha 900, doou 300 com dispensa e 300 sem dispensa. E fez um testamento para A. Eu já paguei para B 500. Agora eu tenho que pagar o testamento. A parte do testamentário, do herdeiro testamentário sobre o patrimônio comum não mudou. Ele continua recebendo 250 do patrimônio comum. 250 que eu tenho que retirar desses 500 aqui para não me atrapalhar. Agora, sobre o patrimônio exclusivo, o que acontece? Eu tenho que saber qual a base de cálculo da parte disponível. A regra diz o seguinte: as doações sem dispensa não entram na base de cálculo, mas as doações com dispensa, sim. A doação em favor de E, que foi sem dispensa, não entra na base de cálculo. É aquele artigo que diz que não aumentam a parte disponível. Então, não entra na base de cálculo. Mas as doações com dispensa entram. Então, eu pego os 300 do saldo, somo com os 300 da doação com dispensa e tenho 600 de patrimônio, base de cálculo, para calcular a parte disponível. Metade de 600 é 300. Esses 300 ele já usou em vida. Concordam? Porque ele já usou os 300 quando entregou para C 300 com dispensa. Então, o V não vai receber nada sobre o patrimônio exclusivo. Vamos lá de novo. A doação sem dispensa de colação, que é aquela doação que terá que ser colacionada, ela não entra na base de cálculo da parte disponível para o testamento. Mas
as doações com dispensa entram na base de cálculo. Porque quando eu faço uma doação com dispensa de colação, eu já estou usando a parte disponível. Então, eu tenho que utilizar aquele valor doado em vida com dispensa de colação para saber quanto ele poderia ter doado, se ele já doou tudo que podia ou se ele ainda tem alguma coisa para doar em testamento. Porque doar em vida e doar por testamento tem a mesma natureza jurídica. Só que uma doação é em vida e outra é pós-morte. Então, trata-se da mesma doação. Então, se eu tenho um patrimônio avaliado em 600, ou seja, eu tiro a doação sem dispensa para E, e eu teria os 300 que sobraram, mais a doação com dispensa, 600 à base de cálculo. Dos 600, são disponíveis 300. Mas esses 300 ele já usou quando doou para C com dispensa. Então, sobre o patrimônio exclusivo, nada temos a repartir com o herdeiro testamentário. Compreendido isso ou ficou muito complicado? Mas não tem que fazer nenhuma continha ali, professor. Isso aí tudo é... Se fosse apresentar uma resposta, é só escrever. Não tem que somar ali o 300 nos 300, depois tirar 300, não sei o quê. Não tem que fazer isso? Eu posso fazer. Então, eu tenho, do patrimônio exclusivo, eu tenho um saldo de 300, certo? Eu somo com os 300 doados para C, com dispensa, né? Eu tenho uma base de cálculo de 600. A parte disponível é metade de 600, que é igual a 300 e que já foram usados em vida na doação em favor de C. Certo? Ali está a explicação. Por que os 300 doados para E não entram nesse cálculo? Porque as doações sem dispensa, os adiantamentos de herança, aquilo que tem que ser colacionado, não aumenta a parte disponível, diz a lei. Portanto, não serve para melhorar a herança testamentária. Não serve para aumentar a parte disponível. Dúvidas? Agora está bem claro. Bom, passo seguinte, eu tenho que fazer a colação. E, no caso, eu tenho colação, porque os 300 doados para E têm que ser colacionados. Isso aqui vem de E. Sobrando 600. Certo? Então, eu colacionei a parte de E e eu fiquei com patrimônio exclusivo avaliado em 600. A partir disso, então, a situação fica bastante simples. Eu entrego para C o patrimônio comum, vou dividir 1/3 de 250 para D 1/3 de 250 para E 1/3 de 250. O patrimônio exclusivo que eu tenho é 600. Então, eu vou pagar para B 1/4 de 600, para C 1/4 de 600, 1/4 de 600 e 1/4 de 600. Aqui eu tenho o caso concluído. Dúvidas? Sem dúvidas, professor. Aqui também a soma dos pagamentos fecha os 1.900. Exatamente, exatamente. A sua ideia está perfeita, né? Fazer o raciocínio inverso para saber se tudo que você pagou para V
B, C, D e E, se a soma disso aí resulta em 1.900. Lembrando que, neste caso aqui, a doação feita para C foi uma doação válida, certo? A doação feita para C com dispensa, certo? Então, neste caso aqui, o C vai ficar ainda com aqueles 300 que recebeu em vida. Certo? Aí eu fecho a conta. Perfeito. Tá. Alguma dúvida, gente? Desses exercícios, não, professor. Eu tenho uma dúvida de uma outra aula. Tá. Que o senhor passou um exercício no final da aula. Eu assisto as aulas gravadas. E aí, eu não sei se o senhor corrigiu sem gravar ou se não corrigiu ainda. Porque eu fiquei com aquela dúvida. Até ele me mandei no WhatsApp. Porque é quando A e B são casados no regime da comunhão parcial. Daí eles têm 1.000 de patrimônio comum e 400 exclusivo. Tu lembra do exexercício? Sim, eu tô com ele aberto aqui, tá, que eu salvei. Vamos colocar na tela e vamos resolver, porque realmente tá. eu em algumas aulas eu fiz exemplos, mas não gravei os exemplos, certo? Então vamos resolver aqui. Vamos lá. Diz aí como é que é. A e B casados têm 3 filhos. Tá. Patrimônio comum de... Bom, eu vou deixar o senhor abrir o... Tá. Essa é a composição familiar. Essa é a composição familiar. Tá. Qual é o regime deles? Parcial. Comunhão parcial. Tá. Patrimônio comum de 1.000. Patrimônio exclusivo de 400. Patrimônio exclusivo de 400. Tá. Aí diz que A e B doaram para C 300 do patrimônio comum. Doaram para C 300 do patrimônio comum. Com dispensa. Com dispensa. E A e B doaram para E 200 do patrimônio comum. 200 do patrimônio comum. Não fala se com dispensa ou sem, acredito que sem daí, né? Sem dispensa, exatamente. Certo? A fez um testamento em favor de V, deixando 100% do disponível. Acho que agora, depois desse exercício, eu conseguiria talvez tirar minhas dúvidas sozinha, mas eu tenho medo de deixar lá para frente, daí depois ter que voltar tudo. Perfeito. 100% disponíveis, tá? Tá, é isso aí. Perfeito, tá? Como é que a gente soluciona isso aqui? Né? Então, vamos pensar o seguinte. Se A e B doaram para C 300 do patrimônio comum, eu tenho que tirar esses 300 daqui, né? Certo? Isso aqui é a doação feita em favor de C. E se A e B doaram para E 200 patrimônio comum, eu vou tirar dali também. Certo? Que essa aqui é a doação feita em favor de E. Portanto, o patrimônio comum, quando da morte de A, foi avaliado em 500. E o patrimônio exclusivo foi avaliado em 400. Tá? Então, aqui, esse exemplo tem mais uma regrinha que nós precisamos lembrar, que é na hora da colação. Porque se a doação foi feita por ambos, eu vou colacionar metade numa e metade em outro falecimento, certo? Então, aqui eu tenho um patrimônio comum avaliado em 500, eu tenho que pagar em favor de B, considerando o A, que é o de cujos, eu tenho que pagar em favor de B 250 a título de meação. Esse 250 eu tirei daqui. Menos 250, sobraram 250. Certo? Passo seguinte é pagar para V. Sobre o patrimônio comum, houve uma doação com dispensa e uma doação sem dispensa. A doação sem dispensa não entra na base de cálculo, mas a doação com dispensa entra.
Essa é a diferença. Certo? Então, eu pego a doação com dispensa, somo ao patrimônio deixado na morte, então 300 mais 250, certo? 300 mais 250 dá 550. 550 é a base de cálculo. Portanto, o patrimônio disponível é 275, certo? Desses 275, ele doou quanto? Metade. 150 em vida. Ah, sim, sim. Lógico, vamos pensar de novo. Olha só. Eu tenho doações feitas do patrimônio comum, certo? Quando eu digo que A e B doaram para C 300, eu estou dizendo que A doou 150 e B doou 150, certo? Quando eu digo que A e B doaram para E 200, eu estou dizendo que A doou 100 e B doou 100. Tá? Então, eu vou pagar o V. Sobre o patrimônio exclusivo, o V recebe 200. Vamos matar a charadinha aqui só para deixar claro. Então, do patrimônio exclusivo, nenhum problema. Ele vai receber a metade. Mas sobre o patrimônio comum, eu tenho que saber quanto que A tinha para doar do patrimônio comum. Do patrimônio comum, ele tinha a parte dele, que é 250, veja que eu já tirei a meação ali, né? Certo? Eu já tirei essa meação, a meação está aqui, ó. Eu já tirei a meação, já paguei a meação para B. Então, do patrimônio comum, o A tinha 250, mais a doação que ele fez com dispensa. 250 mais 300. Mas daí não seria só 150? Porque a que ele fez com dispensa, metade é dele. Ah, mas porque o senhor já tirou a meação, daí bota inteiro. Não, desculpe, tu tem toda a razão. Ah, tá, tá. Razão. É que eu fiquei... 250 mais os 150. Tens toda a razão. 400 é a base de cálculo dele. Dos 400, ele poderia ter doado 200. Ele doou 150 em vida, portanto, o V vai receber mais 50 do patrimônio comum. Tens toda a razão. Ele doou 150 com dispensa. Então, 150 mais 250 dá 400. Essa é a base de cálculo. Dos 400, ele tinha 200 para doar. Ele doou 150 em vida, sobraram 50 para deixar em testamento. Então, o V vai receber no final 250. 200 do patrimônio exclusivo e 50 do patrimônio comum, que eu tenho que tirar disto aqui. Menos 50, sobraram 200. Certo? Eu já paguei a meação, eu já paguei a herança testamentária, agora eu tenho que promover a colação. 200 foi doado pelo casal, logo eu vou colacionar 100, que é a parte do decujus. Então, desses 200, eu vou colacionar só a parte de A. E aí eu terei, então, um patrimônio comum avaliado em 300. Compreendido agora? Entendeste de onde é que eu tirei? Entendi, sim, professor. Tá. Então, veja, de novo. A e B doaram para E 200 sem dispensa. Significa que A doou 100 sem dispensa. Por isso que eu estou colacionando somente 100. Quando o B morrer, no inventário do B, eu vou colacionar os outros 100. Então, eu tenho agora estabelecido o valor do patrimônio comum e do patrimônio exclusivo. Sobre o patrimônio comum, o C vai receber 1/3. 1/3 de 300. Isso. O D 1/3, o E 1/3. Isso, exatamente. E o E 1/3 de 300. E sobre o patrimônio exclusivo, eu vou pagar também para B. 1/4 para cada um daí. 1/4 para cada um. Tá. 1/4 de 200 mais 1/4 de 200. E sendo que esse aqui ainda vai ficar... Com os 300 que ele teve dispensa. Isso, com 150 mais 150, isso. Tá? O D
mais 1/4 de 200 e o E mais 1/4 de 200. Então, se eu não errei, é isso. Não, tá tudo certo. Obrigada, professor. Ora, não por isso. Então, esse aqui, como sempre, o A é o nosso falecido. Se quiser printar a tela aqui para colocar lá também. Tá, vou printar aqui. Tá ok. Tá. Mais alguma dúvida, gente? Da minha parte, dos de aula que eu tinha ficado na dúvida, só era esse aqui. Certo. Sem mais dúvidas, professor. Ótimo. Fernando, tranquilo? Sim, tranquilo. Esse último exemplo também foi bem elucidativo. Os demais colegas, mais alguma dúvida, gente? Certo. Tá. Então, hoje era só isso. Com isso, nós terminamos a sucessão legítima, que é, como eu disse lá no início, a parte mais difícil e mais importante, né, do direito das sucessões. Essa segunda parte, que nós iniciamos na próxima aula, que trata da sucessão testamentária, essa aí vai ter prática também, vai ter alguns cálculos também, mas 70% a 80% da matéria é teoria, uma teoria fácil de entender. Agora que vocês têm fixa essa ideia da sucessão legítima, agora vai ficar muito simples de entender o restante. Tá certo, gente? Se tiver alguma outra dúvida, vocês têm aí, né? Sempre deixo o meu WhatsApp à disposição. Se surgir alguma dúvida, por favor, me mandem, nenhum problema, qualquer hora do dia, da noite, sábado, domingo, feriado, tá? E eu vou tentar responder para vocês. Tá certo, gente? Então é isso aí. Um bom fim de semana, uma boa semana, até sexta que vem. Obrigada. Obrigado, professor. Os Obrigado. exercícios foram muito bons para ajudar a fixar o conteúdo. Muito obrigado. Que bom, Rafael, que bom mesmo. Obrigado, professor.